Hoje eu recebo aqui a doutora Thaís Busato, ela que é advogada, professora e vice-presidente da OAB de Ribeirão Preto. Muito obrigado por ter vindo, Thaís. Vitor, eu que agradeço o convite, é uma satisfação enorme estar aqui, ainda mais que eu soube que grandes nomes já vieram aqui, então estou muito honrada pelo convite e feliz de dividir um pouquinho da minha trajetória com você. A honra é toda nossa de recebê-la aqui. E, Thaís, pra gente começar, antes da gente começar falando de direito, de advogada, de OAB, eu quero saber quem que é a Thaís. A Thaís é uma inquieta, né? Eu acho que essa minha inquietude que me faz exercer aí todas essas funções, né? Às vezes um pratinho cai, outro levanta, mas eu vou tentando equilibrar. Eu sou filha de pais maravilhosos, também fui irmã de um irmão maravilhoso, sou esposa, neta, mãe de pet, né? Optei por não ter filhos, por não gerar, né? Pela não maternidade, mas acho que tudo isso junto dá a Thaís, que é hoje. Thaís. Não, muito bacana. Ô, Thaís, e deixa eu te perguntar. Essa inquietude, tudo hoje sua, lá atrás, como que foi essa decisão de fazer direito? Olha, eu costumo falar, Vitor, que o direito não é a gente que escolhe. Pelo menos no meu caso, eu penso que eu fui escolhida. Eu acho que vem no pacote, né? Porque eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Eu comecei a trabalhar muito cedo, em razão dessa minha inquietude, não por necessidade, né? Eu era uma adolescente muito questionadora, né? E meus pais trabalhavam o dia todo, então acho que a forma que eles encontraram de me manter ali sob supervisão, né? Sob controle, né? Como os dois trabalhavam o dia todo, eu fui trabalhar no escritório da minha mãe. E com 14 anos. Então, eu era… A gente chamava na época de office boy, né? Que era hoje o pequeno aprendiz, né? E fazia serviço de banco, de cartório, reconhecimento de firma. Tinha escritório lá no centro. E depois passei a cuidar da parte de arquivo, né? Talvez a geração de hoje nem saiba muito bem o que é, porque os processos são digitais, né? Sim. E aí depois trabalhei na parte de arquivo, e aí fui galgando todas as posições ali num escritório. Mas eu nunca pensei em fazer outra coisa. E eu falo que a gente é escolhido porque… eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer. Eu adoro fazer atividade física, eu adoro decoração, eu adoro psicologia. Mas eu nunca me imaginei exercendo como profissão nenhuma dessas paixões. A minha paixão profissional mesmo é o direito. Ah, que legal. Sempre foi, nunca tive dúvida. Ah, muito bacana isso daí. Então, desde sempre, essa daí sempre foi sua vocação. Sim, acredito que sim. Muito bacana. E… nessa trajetória sua, que você teve de formação ali inicial, impactou diretamente na sua carreira hoje. Justamente por você entender tudo de funcionamento de escritório e tudo mais. O que você traz dessa época pro… Nem sempre eu trabalhei neste escritório, né? Depois eu trabalhei num departamento jurídico de uma empresa. Depois eu fui sócia de um escritório, porque eu e minha mãe trabalhamos em áreas completamente diferentes, né? A gente estava conversando antes de gravar. A minha mãe sempre foi advogada empresarial e trabalhista. Duas áreas que não me apeteceram muito na faculdade, né? Então, eu sempre quis cuidar de outras áreas do direito, atuar em outras áreas do direito. Então, eu fui buscar meu espaço no mercado, né? Ali foi a minha porta de entrada, né? Aprendi muito ali sobre funcionamento de escritório, sobre o papel de cada colaborador ali no escritório. Aprendi que não se faz nada sozinho, né? Então a gente precisa de muitas mãos para que a gente consiga exercer aí a nossa profissão. Mas em todas essas fases,
eu enxergava benefícios e enxergava pontos negativos também. Uhum. Então, quando eu trabalhava, por exemplo, no jurídico, eu trabalhava dentro do jurídico de uma usina. Eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 5h18. Eu lembro disso. Mas assim, o transporte da usina passava para pegar em casa, não era nem 7 horas, eu voltava para casa, já era 6 horas da tarde. Então, passava o dia todo fora e não existia possibilidade de, vou ali na hora do almoço. Não, porque era bem longe, né? Sim, Então, eu não tinha flexibilidade de horário, mas eu tinha meu salário garantido. entendi. Eu não tinha, por exemplo, autonomia para prospecção de cliente. Eu não tinha autonomia para traçar uma estratégia jurídica dentro de um processo, uma estratégia própria, né? Porque Sim. tudo vinha muito já direcionado. Mas eu tinha meu salário garantido. Sim, Né? E aí, numa outra fase, né? Quando eu abri um escritório com sócios e tudo mais, eu já não tinha o salário garantido, mas tinha essa liberdade de prospectar clientes, autonomia, minha liberdade de horário e tudo mais. E eu acho que cada fase traz aprendizados, né? Falar, não, isso pra mim tá bom, não, isso agora pra mim não tá bom. Mas sempre pensando aonde eu queria chegar. Sim. Né? Então, hoje, o meu escritório… eu não vou ao escritório, eu vou ao escritório só para atender cliente. Depois da pandemia, né? Eu tinha um quarto de visitas em casa que se transformou num escritório, né? E hoje eu só vou no escritório para atender cliente. Tenho uma super liberdade de agenda, apesar da agenda ser bastante intensa, né? Mas tenho liberdade com os meus horários. E hoje consigo uma remuneração que me dá o padrão de vida que eu tenho hoje, mas foram muitos anos aí. Muitos anos aí batalhando. Muitos anos para chegar a isso. E principalmente no direito, a trajetória, a gente estava conversando até agora há pouco, que é uma trajetória bem difícil, né? Foram teve que percorrer um longo período, enfrentando várias coisas, e justamente você ter conquistado tudo que conquistou, chegado até onde chegou, é muito lindo de ver. Obrigada. Muito obrigada. E eu queria entender de você. Você falou por cima da trajetória, mas qual lição que você aprendeu passando por todos esses lugares? A principal delas, mas eu falo que não é nem só por ter passado por todos esses lugares. Mas eu acho que é a lição em razão da minha história, de algumas perdas que eu tive na minha vida. Então, eu perdi meu irmão muito cedo, agora há pouco tempo perdi meu pai. Então, sempre no momento que eu estou vivendo, eu sempre me questiono muito se tá valendo a pena, se é isso que eu quero mesmo, se estar ali naquele momento faz sentido pra mim, se não faz, né? Porque às vezes a gente assume determinados compromissos, que nem a gente estava conversando dos alunos, né? Eu falo para os alunos no primeiro dia de aula, eu falo, olha, vocês vão passar 5 anos da vida aqui todo dia. Esse tempo que vocês estão aqui, vocês estão deixando de estar com pessoas muito importantes da vida de vocês, né? Então, tá valendo a pena esse tempo que você tá passando aqui? Ou você preferia estar fazendo outra coisa? Eu preferia estar fazendo outra coisa, mas eu enxergo que isso vai ser bom pra mim, né? Porque a gente não faz só o que gosta, né? A trajetória exige esforço, né? Mas tem que valer a pena, tem que tocar o coração. Então, eu leciono porque eu amo lecionar, porque eu acredito na educação, porque eu gosto de ver os meus alunos recebendo a carteira da OAB. Para mim, isso não tem preço, né? Tem que ter um motivo, algo tem que tocar o coração, porque senão você acaba fazendo as coisas no automático. Entendi. Então, a trajetória me ensinou, junto com essa inquietude que a gente falava um pouquinho atrás, né, a sempre me questionar, esse modelo de trabalho, essa correria, tá fazendo sentido pra mim? Não tá? Hoje eu falei em sala de aula pros alunos, né? Eles queriam saber de um caso específico que eu atuei. Eu falei, gente,
O que eu mais gosto da minha rotina é que não tem rotina. A gente não tem um dia igual ao outro, né? Eu tenho algumas coisas que eu tenho horários, né, pré-estabelecidos. Então, lecionar, eu Sim. tenho que assinar ponto, tenho que estar lá no horário, Lá, não tem né? jeito. E tudo mais. Mas, fora a docência, a vida na advocacia e na gestão de OAB, cada dia são compromissos diferentes, desafios diferentes, processos diferentes, conhecendo pessoas diferentes. Isso agrega muito. Sim, com certeza. Uhum. E já que você tocou no assunto, como que a docência entrou na sua vida? É outra coisa que eu sempre quis. Ai, que legal. É outra coisa que eu sempre quis. Eu tenho muita memória da minha infância com uma grande amiga que era vizinha na época. E a gente tinha uma molecada ali, né? Eu sou da época que a infância a gente brincava na rua, né? E eu e essa amiga, a gente brincava de dar aula para os amiguinhos vizinhos. Mas de brincadeira, a gente era Ah. professora, né? Ali, não sei o que a gente ensinava, não sei nem se a gente tinha o que ensinar, né? Mas era a nossa brincadeira favorita ali. E eu sempre quis lecionar. Eu acho muito bonito o papel do professor. Não eu falo que hoje a informação tá aí. Uhum. Então, o aluno quer saber se é homicídio doloso ou culposo. Ele joga no Google, joga na inteligência artificial, entendeu? Ele não precisa do professor para isso. Mas eu acho que a educação, assim, a didática, o passar valores, o ser instrumento de transformação para a vida daquele aluno é uma dádiva. Sim, com Assim. certeza. Então, eu tive professores maravilhosos também, que eu olhava e falava, nossa, olha que coisa, né? Tinha professor que eu olhava e o professor começava a falar de um assunto, a hora que terminava a aula, eu ficava assim, encantada. Se você perguntasse para mim do que ele falou, eu falava, não sei. Não sei, porque ele falou de tanta coisa, eu fui tão longe na aula dele que eu não sei. E eu ficava encantada com isso. Eu falava, eu quero fazer isso. Então, eu acabei a faculdade. Aí, depois de um tempo, como eu queria lecionar, eu sempre falo que a gente tem que se capacitar para tudo que a gente vai fazer. Sim. Né? Se a gente quer ser diferente dos outros, se destacar em alguma coisa, a gente tem que fazer diferente do que todo mundo faz. Com certeza. Então, eu fui fazer mestrado e eu falei, não, para lecionar, preciso fazer mestrado, Uhum. né? E é engraçado que hoje a gente olha para os professores de direito, a maioria se formou em direito, ponto. A gente não aprende a ser professor de direito. A gente não tem um curso de pedagogia, de metodologia. Não, a gente chega lá e fala de direito, né? Aí eu ficava pensando, o que eu posso fazer, né? Uhum. Aí, quando eu comecei a lecionar, depois do mestrado e tudo, porque o mestrado dá uma preparação bem robusta para a docência. Não só de aprofundamento da matéria, mas tem algumas aulinhas de didática ali. Legal. Tem estágio, né, que tem que Aham. cumprir. Então, quando eu comecei a lecionar, eu falava assim, eu acho que eu posso falar melhor. Eu tô com dificuldade de me expressar em algumas coisas. Aí eu fui fazer um curso de oratória. Aí eu comecei a me interessar por método de ensino, método didática, Sim. né? Metodologia de ensino. Porque tem um método. Às vezes dá certo você chegar lá e falar, mas eu vou escrever na lousa, ou eu vou usar slide, ou eu vou falar pausadamente, a prova vai ser de teste, a prova vai ser de discursiva. Cada instrumento de ensino tem um propósito. Aham. Então, fui fazer curso de metodologia de ensino, né? Agora a gente tem muitas coisas sobre metodologia, metodologia ativa, né? Para colocar o aluno no centro do aprendizado, né? Então, eu fui sendo curiosa, inquieta, né? E fui tentando buscar e melhorar. E gosto bastante, assim, não me imagino sem lecionar. Não me É, imagino. E você falou algo que eu achei bem legal, que você e os professores no grupo, eles são a ferramenta de ensino. E é a ferramenta que vai formar novos profissionais, novos
estudantes também e novos professores, né? Exato. E justamente pensando nisso, o que você observa que mais chama a sua atenção naquele aluno que você está ensinando? Que mais se destaca ali numa turma? Olha, interesse. Porque o que eu vejo hoje em sala de aula é diferente do que eu via 10 anos atrás. Hoje, eu vejo que os alunos são mais imediatistas. Eles querem uma solução imediata para aquilo. Eu acho que as redes sociais contribuíram para isso. Eu acho que a tecnologia contribui para isso. Mas eu acho que estamos perdendo, estamos todos, não só os alunos, algumas habilidades que são necessárias, muito necessárias, não só para a vida, mas para qualquer carreira que você vai exercer no campo do direito. Então, paciência, para o diálogo, para uma negociação, para uma solução de conflito, colocar as ideias com clareza, porque às vezes a pessoa tem tudo na cabeça e não consegue transmitir. Às vezes a pessoa tá com um sentimento assim que ela não sabe nomear. Ela fala, às vezes a pessoa chora porque não sabe exteriorizar, não sabe nomear aquilo que ela tá sentindo e sem saber nomear, não sabe buscar uma solução, Entendi. né? Então, os alunos que se destacam, eu vejo que eles têm interesse em buscar informações além do que a gente fornece em sala de aula, e os alunos que estão buscando desenvolver outras habilidades que não só o conhecimento jurídico. Entendi. Então, estão buscando aí oratória, estão buscando leitura, os alunos não leem mais. Aliás, as pessoas não leem mais, né? A gente fala… Antigamente, há 10 anos atrás, eu dormia com um livro na minha cabeceira. Eu lia. Entendi. Hoje a gente pega o celular, Eu coloco o resumo na inteligência artificial. não é? E fica assim. Então, eu acho que isso tudo tem contribuído. Mas em contrapartida, Vitor, até indo um pouco além da sua pergunta, eu vejo a tecnologia como uma aliada. Sim. Eu acho que depois da pandemia, esse processo foi acelerado, né? Então, só o fato de estarmos aqui num formato de podcast depois da pandemia, isso, né, aflorou mais. Mas, às vezes, eu vejo também colegas, professores, que falam assim: a gente precisa proibir o aluno de usar a internet em sala de aula. Eu observo, eu falo, mas Teve tanto avanço. gente, não, e eu falo, o aluno de direito, ele não consegue exercer qualquer profissão jurídica sem internet. É verdade. Tá Ele tudo não consegue ser online. advogado, ele não consegue ser juiz, ele não consegue acessar um processo, ele não consegue ser delegado. Hoje os pedidos são todos feitos de forma virtual, não é? Verdade mesmo. Então, eu falo, gente, mas nós estamos na contramão, né? Esses dias teve uma conversa, né, de sala de professores sobre inteligência artificial, né? Professores muito preocupados porque agora os alunos estão usando inteligência artificial. Eu também tô. Eu também tô, que bom. Eu acho que não existe possibilidade da gente retroceder nisso. Sim. E a inteligência artificial é mais um instrumento. O professor é um instrumento, a inteligência artificial é outro instrumento, a internet é outro instrumento. Então, como podemos utilizar esses instrumentos, Sim. né? Houve uma discussão aí no campo do direito, ainda tem, né? Se a inteligência artificial vai substituir o advogado. Qualquer curso básico que a gente faz de inteligência artificial, fala, olha, tudo que você faz, você tem que conferir. Sim, Não é? verdade. E a inteligência artificial, a máquina, né, ela é programada para te dar uma resposta. Então, mesmo que ela não saiba, ela vai te dar uma resposta, né? Ela vai inventar aquela resposta, Sim. né? E a sensibilidade de analisar todos os direitos ali envolvidos, se está faltando uma tese, você pode complementar, você pode dizer isso de uma outra forma, né? Isso é do ser humano. Então, assim, a inteligência artificial, ela ajuda bastante,
mas é um instrumento Sim. de agilidade. Tornou minha rotina mais ágil. Mas eu não protocolo nenhuma peça que eu posso ter tido ajuda da inteligência artificial sem ler, sem conferir, sem redigir de novo. Pediu. Lógico, É o né? mínimo, né? Então eu acho assim, a gente tá tendo avanços rápidos aí, tecnológicos, né? Principalmente depois da pandemia. E eu acho que são aliados. Acho que temos que buscar como conviver, Aham. né? Com certeza. Como viver junto É verdade. com isso, Não, né? E mas como utilizar isso a nosso favor. Mas o que você tá falando é interessante. Porque o neurocientista que veio aqui, chamado Pedro Costa, ele fez uma analogia, ele explicou que a internet, você pode comparar como se fosse uma faca. A faca, ela serve para cortar o pão, passar a manteiga, só que uma pessoa mal intencionada pode matar uma pessoa. Então, a internet é a mesma coisa. Ela pode te ajudar, como ela pode te atrapalhar. Uhum. E isso daí é impressionante. Eu acho muito interessante, né? Porque às vezes, com medo do novo, isso é humano, né? O humano tem receio, tem medo do que é novo, né? Do que não conhece. Às vezes a gente acaba deixando de utilizar instrumentos que estão ali para nos servir, para facilitar a nossa vida. E às vezes a gente faz um cursinho rápido ali. Eu fiz 2 cursinhos super rápidos de inteligência artificial, sei o básico do básico, mas sei como funciona, sei como utilizar na minha rotina algumas coisas. Acho que posso melhorar bastante. Mas tenho usado para algumas coisas e acho que é uma aliada. Só tem que revisar a jurisprudência que informa, né? Principalmente, né? Principalmente artigo de lei, ela puxa todas elas, todos os modelos, eles puxam, inventam artigos de lei, a hora que você vai conferir, não é aquele. Jurisprudência, mas é É isso. verdade. Não substitui Sim, a conferência, a Cabe- sensibilidade, o conhecimento humano, não substitui. Cabe à pessoa que solicitou para inteligência artificial a correção e o Exato. ajuste dos parâmetros. Exato, exatamente. Pensado também nessa parte acadêmica, a gente sabe que o curso do direito, ele é a base pro advogado. Ele não é o que ele vai ter que estudar somente aquilo pro resto da vida. Então ele tem que passar estudando por muito tempo. Eu sei que a gente falou um pouco o que atrapalha, mas assim que ele se forma, o que você acha que falta no profissional que sai da faculdade? Bom, eu acho que primeiro, antes de se formar, eu acho essencial fazer um estágio, né? Porque a prática, ela realmente, ela te coloca situações. Não é que a faculdade não ensina isso. Às vezes a gente tem um conteúdo programático tão grande para cumprir que a gente fica preocupado em cumprir aquele conteúdo, que é a exigência do MEC, é a exigência da instituição, e por vezes a gente não consegue oferecer para o corpo discente atividades mais práticas. Uhum. Então, lá na coordenação, que eu estou junto com o NUT na Unip, né? A gente tenta fazer visita. Agora vamos em junho levar os alunos para a sede do Tribunal de Justiça em São Paulo. Eu levo meus alunos nos presídios, né? Porque eu penso que o empirismo, viver aquilo é diferente de ler aquilo. Né? Então, Sim. eu acho que a vivência, ela ensina mais do que só a leitura. Às vezes tem alunos que são ótimos ali com interpretação de texto, mas que na prática tropeçam, né? E a falta de habilidade de comunicação. Não só, assim, primeiro com o cliente, eu falando da advocacia, né? Sim. Porque às vezes a pessoa senta com o cliente te passa o problema, por vezes o maior problema da vida dela, né? Sim. E a pessoa que vai atender como advogado não sabe quais perguntas fazer. Entendeu? Então, você tem que fazer as perguntas corretas para conseguir as informações que você precisa para fazer uma boa defesa ou para ingressar com um bom processo, né? Com uma tese robusta. Sim. Então, penso que a principal dificuldade é dificuldade de expressão, de E comunicação. também empatia, né? Às vezes ele tá com a maior dor do mundo, tá vindo falar com você e ele não sabe como se portar nessa situação. Eu falei esses dias para um cliente, eu falei, olha, eu não estou aqui para te julgar, não sou eu que julgo. Uhum. Não sou eu que julgo. Então, pode me falar fatos. O que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. A partir desses fatos, eu vou tentar traçar a melhor estratégia para o seu processo, para a defesa dos seus interesses.
né? Uhum. E falando em empatia também, ministrei uma palestra na faculdade Anhanguera Uhum. e eu encerrei a palestra falando isso. Eu falei, o advogado, ele precisa ter noção da responsabilidade que é ter a carteira da OAB. Sim. Porque ninguém procura um advogado porque tá tudo bem. É A, verdade mesmo. a pessoa procura o advogado quando ela tentou de tudo e não conseguiu resolver sozinha. Então, é um Isso. problema muito grande para ela. Que talvez juridicamente seja um problema simples, mas é o problema que está tirando o sono daquela pessoa, que está causando uma depressão naquela pessoa. Então, precisa ter uma escuta ativa para entender qual é a dor daquele cliente e proporcionar a melhor Sim, solução possível. é verdade mesmo. E também eu acredito que ele tem que entender que a partir do momento que ele passa na OAB e ele se torna um advogado, ele carrega uma responsabilidade imensa. Não é só passou na OAB e acabou. Ele tem que saber que essa responsabilidade porque querendo ou não, uma pessoa que estuda muito pode passar na OAB. Só que não faz dela um advogado totalmente capacitado, Exato, exatamente. E aí, nesse sentido, a especialização é fundamental, né? né? Precisa se especializar. A gente vê cada vez mais, isso em decorrência do mercado também, né? Porque a gente tem muitos advogados. Uhum. Eh, a gente vê cada vez mais advogados generalistas, que principalmente em início de carreira. Eu falo: "Ah, que área você quer seguir?", né. O meu início de carreira foi assim, eu trabalhava numa área que eu não gostava, mas era o que eu tinha, e É. eu precisava pagar conta, não é? Sim. E é o que a gente estava conversando antes, eu precisei de 15 anos para direcionar minha carreira para a área que eu queria, para Sim, atuar nos casos que eu queria, para poder chegar numa posição de falar: "Olha, esse tipo de caso eu não faço", não é? é Mas verdade. isso demora anos para construir, É, né. Mas mesmo nessa situação, eu penso que é preciso capacitação, sim. especialização, né. A OAB é um instrumento fantástico, eu falo que nenhuma instituição de classe oferece o que a OAB oferece. Na OAB a gente tem palestras 2, 3 vezes por semana. Toda semana, gratuitas Nossa, para advocacia. tem que A gente ir. tem a Escola Superior da Advocacia, que é a escola da OAB, a escola para advogados. E aí toda anuidade que a gente paga, a gente pode usar em crédito para fazer curso. Nossa, Então, e é cursos só assim, querer. é só É querer, só querer. não é? É só querer. Então a gente precisa, e o direito muda todo dia, então a gente tem que se atualizar, não É, tem como. A gente estuda pro resto da vida. Tem aluno que fala assim: "Ai, professor, eu não acredito, não quero mais estudar". Eu falo: "Então tá na profissão errada". Tá na profissão errada, porque a gente vai estudar o resto da vida, né. e aproveitando o gancho que você falou da OAB, vamos entrar na OAB agora. É. Eh, eu quero saber mentalmente, o que que mudou na sua cabeça quando você, eh, além de ser advogada, professora, começou a representar uma classe inteira de advogados? A responsabilidade é muito grande, né. A minha trajetória na gestão de ordem, né, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu entrei na gestão de ordem coordenando a Escola Superior da Advocacia. Acho que em razão da minha trajetória acadêmica, né, mestrado e tudo, docência, e aí eu fui convidada para coordenar o núcleo aqui de Ribeirão Preto da escola, da OAB. E aí, ali, fiz um bom trabalho, modéstia à parte, né. Eh, quando a gente acabou a gestão, a escola da OAB de Ribeirão era a segunda maior do estado, Nossa. em renda e em número de cursos oferecidos para advocacia. Uhum. E ali eu me apaixonei por, querer oferecer ali na escola da advocacia, para mim era uma continuidade da faculdade. Então, eu podia ver que os meus alunos que passaram na OAB não estariam totalmente desamparados no aspecto acadêmico, Sim. né, depois de se formarem. Então teria como continuar na escola da advocacia. E aí, em razão desta gestão, né, de ter conseguido, movimentar muito a escola e tudo, aí eu fui convidada para compor a chapa da gestão passada como secretária-geral.
Eu era diretora, secretária-geral, né? Sim. E na secretaria-geral, eu aprendi muito. Até hoje, todo dia eu falo que eu aprendo ali na OAB. Porque chegam problemas ali que, se a gente não participa da gestão de ordem, a gente nem toma conhecimento. Então, problemas de colegas que estão, de repente, sofrendo violação de prerrogativa por parte de alguma autoridade. Colega que está doente, que não consegue pagar a anuidade. Colega que teve um problema em determinado processo, que pede a intervenção da OAB para a gente ir conversar com o juiz, resolver aquela questão. Problema de gestão de estrutura da casa. Então, a estrutura da casa pode todo dia, quem quiser pode vir aqui alugar e fazer uma palestra? Não é assim. A questão de gestão dos colaboradores, a gente tem mais de 30 colaboradores na OAB. Entendeu? É muito, e a nossa casa é muito grande. Agora a gente oferece todo um complexo esportivo também para utilização. Então eu fui aprendendo muito sobre gestão e sobre a função da OAB como entidade de classe, o que ela pode proporcionar para a advocacia e como entidade da sociedade civil, porque a OAB ela também tem papéis de representatividade junto à sociedade. Então, a OAB ela tem representantes em vários conselhos municipais. Então, o Conselho da Pessoa Idosa, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Diversidade. Então, a gente participa da proposição de políticas públicas como instituição. E isso é fantástico, porque a gente consegue ver que, tendo boa vontade política e institucional, a gente consegue tornar a vida de alguém melhor, daquela sociedade melhor. Para você ter ideia, assim, só a título de exemplo, existe um núcleo em Ribeirão Preto de direcionamento de agressores de mulheres. Então, uma das medidas protetivas que a Lei Maria da Penha torna possível é o encaminhamento do agressor para um grupo reflexivo que vai conversar sobre masculinidade, papel da mulher, papel do homem, essa questão da agressão, né? E fazer um letramento com esse homem. Por que que a mulher não é sua propriedade, não é um objeto, não, né? Bacana. E esse núcleo, ele sempre foi conduzido com trabalho voluntário de estudantes da USP. E aí, de repente, muda a gestão da USP. Os voluntários não podem ir. É um serviço muito valioso que a gente perderia. Aí agora a gente teve a reforma administrativa, né? Teve a lei da reforma administrativa do município. E aí, junto com os juízes das 2 varas de violência doméstica, a gente conseguiu incluir esse núcleo no plano municipal. Então, hoje ele é um órgão do município. Sendo um órgão do município, pode haver direcionamento de verba, pode haver direcionamento de funcionário, entendeu? E aí são situações que a OAB pode atuar para melhorar o exercício da cidadania de todos, não só dos advogados. Né? Entendi. E deixa eu te perguntar. Você tinha uma visão diferente da OAB antes de começar a integrar ela? Tinha. Tinha, muito diferente. A gente ouve, parece que é cultural. Parece que é cultural da nossa classe. Interessantíssima a sua pergunta, porque é meio enraizada essa coisa de e a OAB não faz nada, né? A gente também tem restrições estatutárias de tudo que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Um exemplo agora de o golpe do falso advogado. A OAB fez proposta de lei, a OAB aqui de Ribeirão, inclusive, trabalhou junto com a Polícia Civil, que gerou um desdobramento de uma operação e tudo, mas a OAB não tem poder de polícia. É verdade. Então, o que mais a OAB pode fazer dentro das nossas limitações estatutárias,
Sim. né? Porque se joga isso assim, a OAB não faz nada, né? A OAB é só uma anuidade, cara, né? Não, não é. A gente É. tem muita coisa que a gente oferece e eu acho que por falta de conhecimento dessa estrutura, desse funcionamento todo, talvez eu tivesse talvez não, com certeza eu tinha uma impressão diferente, Sim. né? E a OAB mudou muito. Hoje a gente tem lá complexo esportivo, tem a escola, Aham. tem esses congressos. A gente tem congressos aqui em Ribeirão que já são reconhecidos nacionalmente. O nosso Congresso Que de legal. Recuperação Judicial, Aham. entendeu? Então, a gente. Hoje, né, nessa gestão, a gente recebeu o ministro do STF. Então, foi a primeira vez que o ministro do STF veio dar uma palestra na OAB, na Aham. casa da OAB. Então, acho que a OAB cresceu Cresceu bastante também. bastante, sim. E isso também contribuiu para a minha visão diferente de hoje. Entendi. Não só por fazer parte, né? A minha visão é um pouco. Mas eu acho que é realmente enraizado isso daí mesmo. É, Porque todo lugar que você vai, já estão falando mal. Aí as pessoas, às vezes o estudante que se formou nem constatou se é verdade aquilo e já começa a falar mal de novo. e sabe É. o que a gente está fazendo? Aham. Que tem amanhã os alunos da Estácio vão fazer uma visita guiada na OAB. Ah, que legal. Para entender a É. estrutura da OAB. Olha, como é que a OAB funciona? Aham. Quais são os órgãos? A gente tem a caixa de assistência, a gente tem a escola, a gente tem muita coisa a oferecer. Então, ó, você vai pagar uma anuidade, não é barata, né? Mas, assim, o que você tem de retorno, né? A É gente tem pro, o clube de benefícios, sim. tem muita Pro coisa. advogado que tá iniciando também tem até escritório que vocês disponibilizam. Tem cowork, tem sala de reunião, tem sala de audiência. Hoje, assim, custa muito manter um escritório, Sim, com né? É certeza. caro. Então, a gente fala o jovem advogado, né? Que é as pessoas que têm até 5 anos de carteira, independente da idade, são jovens advogados, né? O jovem advogado, ele tem toda uma estrutura que ele pode utilizar Sim. ali. Ele vai estar amparado Tá pela OAB. amparado, É. tá E amparado. já Não vou. é por falta de estrutura que não vai exercer advocacia. Exatamente, exatamente. Já vou emendar uma outra pergunta que eu tenho aqui para fazer, que é que o que é muito comum de ver que o advogado não conhece da infraestrutura da instituição, os bastidores. Exato. E aí a gente, uma forma da gente mitigar isso é fazer a divulgação, né, das redes sociais e sempre que a gente pode, em qualquer espaço, a gente fala da Uhum. estrutura que a OAB oferece. Nas entregas de carteiras para os novos advogados, a gente fala: "Ó, você tem isso, você tem isso, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso". E a gente está tentando, né, desconstruir essa Essa cultura, cultura de. essa fala pronta, né, de que: "Ah, a OAB você paga anuidade, mas não te oferece nada". Não, a OAB oferece muito, muito. Para você ter Sim. uma ideia, no ano passado, Aham, eu paguei metade da minha anuidade, aham. porque a OAB tem um programa com parceiros, e parceiros grandes, por exemplo, Cobasi, Magazine Luiza, Casas Bahia, Booking.com, Uhum. que se você faz a compra de qualquer produto, serviço, eh, pelo aplicativo da OAB, você recebe uma porcentagem da sua compra em desconto da sua anuidade. Que legal. Pois é. E tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Então, eu, ano passado, paguei metade da minha anuidade, Essa. porque eu reservei hotel no Booking, através do aplicativo da Aham. OAB. Eu comprei uma televisão, através do aplicativo da OAB, entendeu? E fui acumulando crédito Sim. para descontar da minha anuidade. Coisas que eu ia comprar de qualquer forma, mas que, por utilizar o sistema da OAB, eu Aham. consegui desconto. Sim. Entendeu? É, você falou Cobase, então pra pessoa que é mãe de pet, pai de pet E aí. pet gasta, hein? Minha filhotinha gasta, viu? Olha. Deixa eu te perguntar, ainda nessa parte de liderança, eh, não fugindo muito disso daí, eu quero saber da parte, o que que representa pra você essa parte da liderança feminina? Olha, nossa, isso tem tantas vertentes, assim. Eu fui bem genérico, né? Tem tantas vertentes, Vitor. Eu acho, primeiro, que é importantíssimo
que as mulheres comecem. As mulheres, elas já são maioria na população, e na OAB também são maioria. Nós somos 51% de advogadas. Nossa, É. bastante. A nossa subseção nunca teve um cargo de presidência mulher, apesar de sermos maioria mulher, né? Então, às vezes me perguntam assim, o que falta, né? E aí eu falo que o que falta é os homens ocuparem o espaço das mulheres. Mas não esses espaços que já são ocupados. Uhum. Porque a mulher, ela foi para o mercado de trabalho, ela foi se desenvolver profissionalmente e tudo mais, só que ela continuou com a sobrecarga do trabalho doméstico, continuou com a sobrecarga do cuidado com os idosos da família, o cuidado com o filho, o cuidado com o pet, Sim. a quitanda, o supermercado, a quitanda, a farmácia, o açougue. É tudo a mulher que pensa e que executa, Uhum. não é? Além da sua carga de trabalho externa, né? Então eu falo, o que falta para as mulheres ocuparem mais espaços de liderança é os homens passarem a ocupar esses espaços, ou dividir com as mulheres essas atribuições que foram atribuídas às mulheres Uhum. socialmente. Então, a mulher cuida da casa, mulher faz isso, mulher cozinha, mulher limpa, É com mulher atribuição cuida. da OAB. Exato, Foi entendeu? imputado desde sempre. Exato, exato. Então eu acho que é importantíssimo, primeiro, porque para as mulheres reafirmarem que são tão capazes quanto os homens. Então, acho que para as meninas que veem uma mulher numa posição de liderança, elas falam: olha, eu consigo, eu posso, né? Pode ser que um dia seja eu. Sim. Então, eu acho importantíssimo a gente ter cada vez mais mulheres Uhum. ocupando esses espaços para que as novas gerações já cresçam acreditando que aquele lugar também é dela. Uhum. Ela também pode ocupar, Sim. né? Mas eu também digo que esse discurso do feminino, ele não pode ser utilizado em situações que não têm relação com discriminação de gênero. Porque, às vezes, por vezes, eu já vi mulheres se vitimizando. A mulher quer alguma coisa e ela tenta um argumento, tenta outro argumento, tenta outro argumento. No quinto, a hora que ela vê que ela não vai conseguir convencer, ela fala: é só porque eu sou mulher. E às vezes não tem nada a ver. Às vezes não é porque Não ela é é por mulher. gênero, Exato. de verdade. Entendeu? E aí, esse discurso, quando utilizado de forma descabida, ele acaba deslegitimando essa luta por espaço que as mulheres têm. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha representatividade feminina em cargos de liderança, para que as próximas gerações vejam isso como uma coisa natural. Os homens sempre ocuparam, as mulheres também conseguem, um dia posso ser eu, né? Entendi. Então, eu acho importante isso como paradigma para as novas gerações. Acho importante no sentido de liberdade para exercer todas as potencialidades, todos os direitos Uhum. que as mulheres também vieram, né? A gente vem de uma luta árdua, mas os direitos das mulheres são recentes, né? Direito a voto, Uhum. direito a dirigir, direito, né? Sim, Falando em tempo histórico, né? São sim, recentes. isso é recente. Então, acho que a gente tem que sempre falar sobre isso para que não haja retrocesso, né? Para que a gente não tenha Uhum. violações e cortes desses direitos daqui para frente. E, enfim, e a falta do. Eu acho importante a gente educar, e aí eu falo com a maior isenção e cara de pau do mundo, porque eu não sou mãe, né? Mas eu acho importante a gente educar nossos meninos nesse sentido, Sim. né? De, olha, não se trata uma mulher dessa forma, não pode falar desse jeito, você tem que respeitar a coleguinha, né? Porque aí as novas gerações já vêm com outra mentalidade, né? Com menos violência de gênero, menos discriminação de. Inclusive, a violência, assim, que se dá doméstica, ela justamente é por conta de exemplos, né? Exato, normalmente sim.
porque ele acha que ele tem alguma autoridade sobre a mulher ou algo do É, tipo e propriedade, autoridade, né, alguma coisa aí nesse sim, sentido. ele acabou às vezes ouvindo o pai fazer isso, ou a É. própria mãe às vezes não se valorizou o suficiente ali, e ele entende que a mulher é isso. Que esse modelo é o Isso. ideal, né, é É, o adequado, sim. é Acontece verdade muita isso. repetição do padrão, né. É. Mas você falou algo ali que eu achei bem interessante, pra não se vitimizar quando não for questão de gênero. Então, a gente tem que a mulher realmente tem que aprender a se valorizar onde tem que se valorizar, né. É, e aí eu entro numa questão, porque, primeiro a mulher tem que ser dado à mulher condições psicológicas, financeiras, emocionais, Uhum. né, e estruturais para que ela consiga desenvolver suas potencialidades. Porque às vezes uma mulher ela não sai de uma situação de violência porque ela não enxerga outro caminho. Entendi, Né, entendi. porque ela não tem essa oportunidade. Então, primeiro precisa ser dado todos os instrumentos para que essa mulher consiga decidir se ela quer viver daquele modo ou se ela Uhum. não quer, né. Então ela precisa ter independência financeira, independência emocional, Sim. né. E eu sempre falo essa coisa de divisão de tarefas aí, Uhum. né, domésticas e de cuidado com os homens, porque uma mulher exausta, ela não consegue desenvolver todas as suas potencialidades, não é? É verdade mesmo. Então, quando se divide a carga emocional e operacional de tudo isso, do funcionamento de uma casa, de cuidado com o filho, com o pet, com os idosos da família, Uhum. né, você está criando condições para que essa mulher desenvolva as suas potencialidades fora ali das potencialidades do lar, Sim. né. Então, é muita coisa que precisa, eh, estar em conjunto Uhum. ali para que essa mulher consiga desenvolver suas potencialidades. E ter a clareza de que, algumas situações não tem nada a ver com o fato de ser homem ou de ser Sim. mulher, né. Esses dias eu me deparei com uma situação, de uma estruturação de um congresso, em que uma moça, eh, ela ela fez um curso sobre determinado assunto, Uhum. e tinha uma outra pessoa que também poderia falar sobre aquele assunto, homem, e que tinha feito mestrado, doutorado, apresentado pesquisa fora e tinha escrito um livro sobre o assunto. Uhum. Quem foi escolhido? O homem. Mas porque ele é homem? Não, porque ele tinha a melhor preparação técnica para Entendi. falar sobre aquele assunto. E aí a gente pode puxar várias vertentes. Uhum. Por que que ele teve a melhor preparação técnica? Uhum. Porque ele foi cuidar da carreira dele. Alguém estava cuidando dos outros assuntos, provavelmente uma mulher, Aham. não é? Ah, ela não teve as oportunidades que ele teve para se desenvolver. Sim, mas para aquele momento, para aquela palestra, se você tem 2 candidatos, um mais qualificado que o outro, o mais qualificado É vai que vai ser conseguir a escolhido, vaga, né. entendeu? Sim. Vai conseguir a vaga. E aí eu vi essa moça falando: "Ai, só porque eu sou mulher e não sei o quê". E Uhum. naquele caso, não. É, Não era. entendi. Ela não deixou de ser escolhida pelo fato dela ser mulher, mas porque uma outra pessoa tinha uma qualificação maior do que a dela, Entendi, né. entendi. Aí, se a gente pode É discutir o verdade. porquê do homem ter se Não, desenvolvido sim. mais do que ela, aí sim a gente chega na questão de gênero, Aham. mas para aquele fato específico não, Entendi. né. E aí quando a gente usa, esse discurso, de gênero para em situações que não tem nada a ver, né, Uhum. com o preconceito de gênero, acaba deslegitimando a luta de todo mundo que está ali buscando espaço. É difícil. É difícil mesmo. É. E você falou também, quando vê uma mulher em cargo de liderança, a pessoa se inspira, e não sou eu que tô falando, eu já vi muita gente falando, muita gente se inspira em você. Oh! Então então você é justamente o que você falou. Você É inspiração para muitas pessoas. Muito obrigada, viu. Eu fico muito feliz e espero não decepcioná-las, né. Mas é fruto de muito trabalho, Aham. muita dedicação, muito tempo, né. Eu sempre falo, não existe atalho, a gente tem que ir buscando espaço sempre com lealdade, sempre Sim. com ética,
né? E fico muito feliz que tenha servido aí de inspiração para alguém e realmente espero não decepcionar essas pessoas. Não, com certeza não vai. E ainda nessa parte de liderança, né, claro, mas voltado um pouco para a OAB, o que que você espera, nessa sua gestão integrar e depois que quando você sair que seja lembrado por conta disso? Eh Bom, sendo mulher, né, e pegando um gancho no nosso último Aham. assunto, eu penso que uma gestão que tenha mais pluralidade, mais participação feminina. Uhum. Não que essa não tenha, essa já tem bastante. Sim. Tanto o Alexandre Nutti, que era o presidente anterior, como o Alexandre Silveira, eles têm uma preocupação muito genuína com essa questão de dar espaço para as mulheres, né? Uhum. Mas, eu espero que seja marcado realmente a gestão como, uma gestão que dê efetivamente espaço e condições para as mulheres Sim, exercerem as suas potencialidades. entendi. E penso que, a gente tem o papel, né, toda gestão de OAB tem o papel de Uhum. manter, a OAB isenta. Manter a OAB apartidária. A gente tem problemas, assim, de partidos, assim, de vários, não Uhum. só de uma vertente ou de outra, Sim, né, de tentativa de uso político da OAB, isso é inadmissível, porque a OAB é uma instituição muito forte, sim. né, então as pessoas querem ter o nome ligado à OAB, né, então, isso é um problema, porque eu acho que uma das missões mais difíceis de gestores da OAB é manter a OAB isenta e apartidária, até porque a gente tem um papel fiscalizatório, Sim. né, então não dá para Realmente. claro que cada dirigente tem a sua preferência Uhum. política, a sua vertente política, a sua ideologia, mas quando estamos falando em nome da instituição, É. a instituição tem que Não se pode manter externalizar a opinião política, né. tem que se manter a Sim. partidária e o mesmo espaço que não é dado para a direita não pode ser dado para a Sim. esquerda, e para É. seguir, assim, como uma instituição respeitada, né, manter o respeito. É, sim, porque, se tomar partido, quem, por exemplo, tomar partido de direita, quem é de esquerda sai, quem se tomar de esquerda, quem é de direita sai. Então nunca pode, porque abrange um grupo muito grande de pessoas, e essas pessoas não estão ali para discutir política. Exato, Eles têm que entender isso daí, exato. que isso daí é muito complicado de se entender, Exatamente, é. né. E a gente recebeu, muitos pedidos, tanto na gestão passada como Uhum. nessa, né, a gente viveu está vivendo ainda, né, uma turbulência Sim. política, né, de muitos pedidos de colegas que a OAB tem que fazer nota sobre isso, a OAB tem que se manifestar sobre o Aham. partido X, sobre o partido Y. Não, a gente não tem. É. Não, a gente nem pode, Sim, inclusive. eu não sei como que é lá, mas eu acredito que, eh, eu, por exemplo, trago pra cá pro podcast. Eu dou espaço pra esquerda ou pra direita falar aqui, Sim, mas só que minha opinião política não tem nada a ver. É o ouvinte que tá vendo, e se ele quer ouvir algo de tal pessoa, vai ouvir. E sim, se quiser ouvir algo de outra pessoa, vai ouvir também. Então, exato. eu quero trazer sempre isso daí. É. E eu acho E bem essa é a legal. riqueza, né, É, essa é a riqueza do debate, né, a gente exatamente. saber ouvir a opinião do outro e se permitir se desconstruir, se É, permitir ser convencido, aham, né, porque às vezes o que a gente pensa está limitado ali naquelas informações que a gente teve da nossa bolha, sim. né, e aí a gente passa a ouvir, ter uma escuta ativa do que o outro pensa, Uhum. isso acrescenta é muito rico, né, Sim, eu penso que é só muito rico. enriquece a pessoa. É. E deixa eu te perguntar, o que que você espera encontrar na advocacia daqui 5 e daqui 10 anos? Vixe. Na advocacia, olha, a gente tem buscado construir um Uhum, caminho de muito diálogo com os demais atores do sistema de justiça. Por quê? Porque por muito tempo, a OAB institucionalmente, eh
institucionalmente, a OAB, ela, em vez de buscar o diálogo com juízes, promotores, defensores públicos, serventuários, delegados e tudo mais, toda vez que havia algum problema, a OAB partia para o enfrentamento, Uhum, né? Eh, e a gestão passada, essa gestão, eu penso particularmente que esse enfrentamento acaba enfraquecendo todo o sistema de justiça. Porque todos os atores do sistema de justiça, eles estão buscando a mesma coisa, uhum, que é a prestação jurisdicional de quem, essa pessoa tem direito, essa pessoa não tem. Cada um dentro da sua atribuição, o juiz, o advogado levando uhum. as suas considerações, o advogado da outra parte também levando as considerações, o Ministério Público quando tem que opinar, o juiz tem que decidir, né, e cada um dentro da sua atribuição está buscando ali oferecer a solução mais justa para aquele problema. Uhum, Então, e esse diálogo com as demais instituições, dos demais atores do sistema de justiça, tem feito, a gente tem visto um resultado prático muito bacana, uhum. que é a diminuição da violação das prerrogativas dos advogados. Então, hoje, claro que a gente ainda tem, né, violações por parte de autoridades, mas num número muito menor. Então, o que eu espero daqui para frente, 5, 10 anos, é que a gente chegue num patamar em que cada um consiga realizar as suas atribuições sem esse enfrentamento, sem um violar direito do Entendi. outro, porque no final quem perde é o cidadão, É verdade não isso, é? é verdade. Então, o que eu espero é uma advocacia mais valorizada, Uhum, mais forte, sim. e com as prerrogativas observadas, respeitadas por Sim. todos os demais atores do sistema de justiça. Muito legal, muito legal. E vai dar certo. Tomara. E agora a gente tá caminhando já para o final, Ah, e que papo gostoso. Hã. e eu vou te fazer a última pergunta. Agora não só a vice-presidente, agora a professora, a advogada, a esposa. Qual o legado que você espera deixar? Pra tudo, para o mundo? Vixe, que responsabilidade. Olha, eu espero, assim, um dia que eu não estiver mais aqui, Uhum, que eu seja lembrada como uma pessoa leal, leal aos princípios que meus pais me ensinaram. Então eu sempre busco. Não sei se sempre consigo, mas eu sempre busco, né, exercer a advocacia, a docência, a gestão de ordem, busco nos meus relacionamentos com meus amigos, com meus clientes, com meu marido, com os meus familiares, né, é sempre a lealdade de valores, assim, de correção, ó, pode contar comigo, a linha vai ser essa, não vai uhum. desviar para cá, nem para cá, sabe? A linha vai ser Sim, essa. entendi. Eu quero ser lembrada como uma pessoa realizada e feliz, que hoje a minha vida eu falo que eu tô muito feliz, Uhum. assim, um pouco cansada. Um pouco cansada, né, porque tenho trabalhado demais, mas estou muito feliz, assim, estou muito realizada profissionalmente, muito Uhum. realizada no meu casamento. Sinto falta de mais tempo com meus amigos, principalmente minhas amigas, mas, a gente vai equilibrando da forma que Sim. dá, mas é assim que eu quero ser lembrada. Que bacana, com certeza você vai ser lembrado dessa forma. Que bom, muito obrigada, Vitor. E agora eu vou te dar o espaço também se você quiser mandar alguma mensagem pra quem ouviu a gente até aqui. Olha, eu sempre quando falo mandar alguma mensagem, eu penso nos meus alunos, né. Eu queria deixar, uma mensagem, porque Uhum, você disse que algumas pessoas, né, se inspiram em mim. A mensagem que eu sempre digo é que não tem atalho, tem que estudar, tem que trabalhar e acreditar no próprio potencial, porque todos nós temos um grande potencial. Às vezes, pessoas têm mais oportunidades, outras menos, mas uhum. potencial todo mundo tem. E eu falo que sempre que a gente alcança um degrauzinho maior, só faz sentido se a gente levar mais pessoas juntas.
Então, sempre que a gente der um passo à frente, sentir que tá um passo à frente, Uhum. quem eu posso trazer junto? Vem comigo, Sim, né? com Então, certeza. é essa a mensagem. Muito legal o episódio. Eu gostei muito de conversar com você. Não deu pra mim fazer metade das perguntas que tinha que fazer, Acho que mas eu falei demais. não, mas foi muito bom. Ah, Muito bom mesmo. Pessoal, esse daqui foi nosso 7º episódio com a Thaís Busato, ela que é a vice-presidente da OAB de Ribeirão Preto, dentre outras coisas. E muito obrigado por acompanhar até aqui.